Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Dispostos a deixar que o Senhor realize sua obra em nossa vida, somos questionados nesta liturgia sobre quem é Jesus. A resposta de Pedro nos compromete com o reino de Deus e nos impele a dar também uma resposta pessoal, inspirada pela sabedoria divina. Agradecemos ao Pai por todos os que se põem a serviço da comunidade. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus, então, ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. O nosso texto pode dividir-se em duas partes. A primeira, de caráter mais cristológico, centra-se em Jesus e na definição da sua identidade. A segunda, de caráter mais eclesiológico, centra-se na Igreja, que Jesus convoca à volta de Pedro. Na primeira parte, Jesus interroga duplamente os discípulos, acerca do que as pessoas dizem dele e acerca do que os próprios discípulos pensam. A opinião dos homens vê Jesus em continuidade com o passado: João Batista, Elias, Jeremias ou algum dos profetas. Não captam a condição única de Jesus, a sua novidade, a sua originalidade. Reconhecem apenas que Jesus é um homem convocado por Deus e enviado ao mundo com uma missão, como os profetas do Antigo Testamento, mas não vão além disso. Na perspectiva dos homens, Jesus é apenas um homem bom, justo, generoso, que escutou os apelos de Deus e que se esforçou por ser um sinal vivo de Deus, como tantos outros homens antes dele. É muito, mas não é o suficiente. Significa que os homens não entenderam a novidade do Messias, nem a profundidade do mistério de Jesus. A opinião dos discípulos acerca de Jesus vai muito além da opinião comum. Pedro, porta-voz da comunidade dos discípulos, resume o sentir da comunidade do reino na expressão: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Nestes dois títulos, resume-se a fé da Igreja de Mateus
e a catequese aí feita sobre Jesus. Dizer que Jesus é o Cristo, Messias, significa dizer que ele é esse libertador que Israel esperava, enviado por Deus para libertar o seu povo e para lhe oferecer a salvação definitiva. No entanto, para os membros da comunidade do reino, Jesus não é apenas o Messias, é também o Filho de Deus. No Antigo Testamento, a expressão Filho de Deus é aplicada aos anjos, ao povo eleito, aos vários membros do povo de Deus, ao rei e ao Messias Rei, da linhagem de Davi. Designa a condição de alguém que tem uma relação particular com Deus, a quem Deus elegeu e a quem Deus confiou uma missão. Definir Jesus como Filho de Deus significa não só que ele recebe vida de Deus, mas que vive em total comunhão com Deus, que desenvolve com Deus uma relação de profunda intimidade e que Deus lhe confiou uma missão única para a salvação dos homens. Significa reconhecer a profunda unidade e intimidade entre Jesus e o Pai, e que Jesus conhece e realiza o projeto do Pai no meio dos homens. Os discípulos são convidados a entender dessa forma o mistério de Jesus. Na segunda parte, temos a resposta de Jesus à confissão de fé da comunidade dos discípulos, apresentada pela voz de Pedro. Jesus começa por felicitar Pedro, isto é, a comunidade, pela clareza da fé que o anima. No entanto, essa fé não é mérito de Pedro, mas um dom de Deus. Não foram a carne e o sangue que te revelaram, mas sim o meu Pai que está nos céus. Pedro, os discípulos, pertence a essa categoria dos pobres, dos simples, abertos à novidade de Deus, que tem um coração disponível para acolher os dons e as propostas de Deus. Esses pobres e simples estão em contraposição com os líderes, fariseus, doutores da lei, escribas, instalados nas suas certezas, seguranças e preconceitos, incapazes de abrir o coração aos desafios de Deus. O que é que significa Jesus dizer a Pedro que ele é a rocha? O nome Pedro é a tradução grega do hebraico Epha, rocha, sobre a qual a igreja de Jesus vai ser construída? As palavras de Jesus têm de ser vistas no contexto da confissão de fé precedente. Mateus está, portanto, a afirmar que a base firme e inamovível sobre a qual vai assentar a eclesia de Jesus é a fé que Pedro e a comunidade dos discípulos professam. A fé em Jesus como Messias, Filho de Deus vivo. Para que seja possível a Pedro testemunhar que Jesus é o Messias, Filho de Deus, e edificar a comunidade do reino, Jesus promete-lhe as chaves do reino dos céus e o poder de ligar e desligar. A entrega das chaves equivale à nomeação do administrador do palácio, de que falava a primeira leitura. O administrador do palácio, entre outras coisas, administrava os bens do soberano, fixava o horário da abertura e do fechamento das portas do palácio e definia quais os visitantes a introduzir junto do soberano. Por outro lado, a expressão atar e desatar designava entre os judeus da época
o poder para interpretar a lei com autoridade, para declarar o que era ou não permitido, para excluir ou reintroduzir alguém na comunidade do povo de Deus. Assim, Jesus nomeia Pedro para administrador e supervisor da igreja, com autoridade para interpretar as palavras de Jesus, para adaptar os ensinamentos de Jesus a novas necessidades e situações, e para acolher ou não novos membros na comunidade dos discípulos do reino. Trata-se aqui de confiar a um homem, Pedro, um primado, um papel de liderança absoluta da comunidade dos discípulos? Ou Pedro é aqui um discípulo que dá voz a todos aqueles que acreditam em Jesus e que representa a comunidade dos discípulos? É difícil, a partir deste texto, fazer afirmações concludentes e definitivas. O poder de ligar e desligar, por exemplo, aparece noutro contexto, confiado à totalidade da comunidade e não a Pedro em exclusivo. Provavelmente, o mais correto é ver em Pedro o protótipo do discípulo. Nele está representada essa comunidade que se reúne à volta de Jesus e que proclama sua fé em Jesus como Messias e o Filho de Deus. Oremos. Ó Jesus, Filho do homem, o povo não tem clareza sobre a tua identidade. Pedro, porém, por revelação divina, afirma que és o Messias, o Filho do Deus vivo. Em contrapartida, tu lhe confias o governo da tua igreja. Queremos te conhecer cada vez mais e fazer parte da tua comunidade. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos.